A vida é cheia de desafios, mas quando a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer escolhas melhores. Muitas vezes, por falta de conhecimento, às vezes por falta de segurança, às vezes por falta até de maturidade, a gente dá umas bobeiras, a gente entra em umas situações difíceis e algumas difíceis da gente até sair delas. É hoje o dia da gente falar sobre relacionamento abusivo. Toda semana a gente fala sobre relacionamento abusivo porque foi uma preocupação que brotou no meu coração diante do número de feminicídio aumentado, principalmente agora na pandemia, e por ver que muitas mulheres sofrem caladas e sofrem com relacionamento tóxico. Mulheres que perdem sua individualidade, elas já não sabem mais quem elas são, mudam a forma com que se vestem, afastam-se das pessoas, dos amigos, da família, né? E para falar mais sobre o perigo do abuso psicológico, eu recebo a advogada, doutoranda em Direito de Família e Sucessões, doutora Ana Paula Gimenez. Doutora Ana Paula, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, como vai? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer falar com vocês. E é um assunto muito delicado, mas que precisa ser esclarecido, porque quanto mais a gente se informa, mais a gente se protege, né? Exatamente. E hoje a gente separou como tema o perigo da gente sofrer calada, né? E às vezes é até no começo de um relacionamento. E às vezes não tem um abuso físico, mas tem um abuso emocional e que machuca e que muitas vezes tira a pessoa realmente do eixo, né? Ela esquece quem ela é. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que acontece é que a violência psicológica, o relacionamento tóxico, ele começa muito devagar e muito silenciosamente. Então, geralmente, aquele abusador, no começo de um relacionamento, ele é uma pessoa que ele é extremamente agradável. Então, são aquelas mulheres que olham aqueles homens e falam, nossa, é a minha alma gêmea, né? É a pessoa que eu sempre procurei. Porque eles são ardilosos, eles conseguem entender o que aquelas mulheres gostam e eles partem para uma conquista a ponto da mulher deixar as outras coisas da vida dela e se dedicar àquele relacionamento. Só que o que acontece? Ela vai se afastando das pessoas, ela vai mudando o seu jeito de ser, ela vai deixando de telefonar para as amigas, sair com as amigas, ele afasta geralmente ela dos familiares, tá? Sempre as coisas que ele faz são as melhores para ela, então ele é super prestativo naquele começo. Quando ele consegue esse domínio em que ele mostrou um mundo maravilhoso para essa mulher, que ela já se afastou dos amigos, ela começa a ceder em várias coisas. Então, muitos têm ciúmes de rede social, então já não posta com determinadas roupas ou determinadas postagens, já não fala mais as mesmas coisas. E essa mulher vai se modificando e ela vai se perdendo dela mesma. Até que chega um ponto que ela já não vai se reconhecer mais. Ela já não vai saber mais o que ela é, quem ela é. E ela já está totalmente dominada. E é nesse momento que, geralmente, o abusador, né? Que a gente aqui está falando no sexo masculino, tá? Porque a gente está falando de violência contra a mulher. Mas um relacionamento tóxico, existe também a codependência. Então, os dois podem se alimentar do abuso, tá bom? Mas assim, o abusador, quando ele percebe que ele conseguiu esse domínio, aí é quando ele começa a ferir a vítima. E aí ela já tá totalmente dominada. Então, ele faz chantagem, por exemplo, se você tiver determinado comportamento, se você for naquele bar com as suas amigas, vai te acontecer isso, isso e aquilo. Aquela mulher não quer perder aquilo que ela conheceu no começo, que é aquele homem maravilhoso, que é aquela pessoa que era a alma gêmea dela. Então, ela acaba cedendo em tudo para que volte naquele estado. E esse relacionamento, ele vai minando de uma forma o psicológico, porque a pessoa que manipula, ela é muito inteligente, ela sabe os pontos fracos, ela sabe como atingir. E ela entra num
processo de autodestruição, ele começa aos poucos falar, por exemplo, olha, fulana é tão bonita, né? Nossa, você poderia ser magra igual ela. Muitas mulheres ouvem isso. Nossa, aquela pessoa é tão bem sucedida, né? Você poderia fazer a mesma coisa que ela. Então, ele vai minando a estima, ele vai controlando, certo? Chega ao ponto, essa violência vai crescendo, e vai crescendo de uma forma silenciosa, até que chega ao ponto dele, por exemplo, começar a xingar mesmo, entendeu? A pressionar, a ameaçar. Tem uns que colocam, por exemplo, localizador em celular para saber onde está, que horas, onde foi. Quer dizer, a coisa que começa pequena ali, dissimulada, ela vai crescendo. Agora, isso, o direito reconhece como abuso? Uma mulher que está sofrendo esse tipo de abuso, um abuso psicológico, ela tem algum direito? Então, na Lei Maria da Penha, estão previstos 5 tipos de violência, tá? Então, a violência psicológica, então, ela tá na lei. A mulher deve ser protegida. O que acontece é que muitas vezes é difícil provar, porque a física a gente consegue ver. Então, a gente consegue falar, nossa, a gente mexe com o nosso emocional. Agora, a psicológica é difícil de reconhecer. E quando aquela violência psicológica já está reconhecida, aquela mulher já está destruída psicologicamente. Ela é muito silenciosa. Então, a Lei Maria da Penha traz a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial. Eu que trabalho com direito de família, por exemplo, eu vejo muitas mulheres sofrerem esse tipo de violência patrimonial. O que é isso? É aquele marido que desvia bens ou que tira o cartão de crédito porque não faz o que ele quer, destrói objetos. Num divórcio, a mulher sai extremamente prejudicada. Isso é uma violência também. Quando a gente fala de violência contra a mulher, não é só o bater. Tem a psicológica, a patrimonial, a sexual, que não é necessariamente te obrigar a transar, mas te obrigar a engravidar, a não engravidar, a assistir determinadas coisas. E tem a violência moral, que é você xingar, injúria, calúnia e difamação, né? A gente fala. Ok. Assim, é muito amplo. É amplo, mas é tão importante a gente estar falando sobre isso, porque eu tenho certeza que algumas fichas estão caindo. Segura aí um pouquinho, doutora, e a gente volta a conversar em 2 minutos, tá bom? Tá bom. Para respirar, né? O interessante, minha amiga, é você observar isso, principalmente as meninas, ainda no namoro, observar o jeitinho. Às vezes não é nem que ele foi o Dom Juan, às vezes você projetou um Dom Juan e no começo alguma coisa fez você acreditar que isso seria fantástico, você fica insistindo, sofrendo tanto, né? A doutora está falando, difícil provar. Mas eu acho que tem horas que a gente sabe, né? O quanto tá doendo. E aí é você com você mesma. Pensa nisso. Doutora, olha, a turma toda tá falando aqui, que advogada bonita. Ai, obrigada. Meus parabéns. Agora, interessante, eu falei bonita, já me lembrei de outra coisa a ver com o nosso assunto. Muitas mulheres bonitas param até de acreditar na sua própria beleza, né? No quanto elas são especiais, porque todas somos especiais, não é verdade, doutora? Sim, e eu falo, a pessoa que sofre um relacionamento tóxico, ela começa a se achar a pior pessoa do mundo. E no nível mais grave desse relacionamento tóxico, a gente chama de gaslighting. É quando o abusador, ele faz com que a própria pessoa duvide da sua sanidade. Então, é aquela típica história, ela é louca. A gente ouve muitas pessoas falando, ela é louca, mas assim, muitas mulheres surtam. Por quê? Porque já passaram por diversas situações. Vou dar um exemplo para que as pessoas de casa me entendam. Aquele cara que curte foto de todas as mulheres, dá em cima de todas as mulheres, aí a mulher pega, briga e ele fala, tá vendo? Ela que é louca. Ou ele omite informações, manipula informações e a mulher fala, nossa, mas você não falou isso, você falou aquilo, não sei o quê. Aí ele fala, não, eu não falei aquilo. Aí ela é louca. Então essas mulheres passam a acreditar que elas são loucas, entendeu? É o gaslighting que a gente chama. Então, as nuances da violência psicológica vai desde uma leve até uma grave. E destrói mesmo, sabe?
para se sair desse relacionamento tóxico, porque o relacionamento tóxico ele não é só ruim, ele passa por fases. Então ele tem a fase ruim, que é da agressão, que é da manipulação, mas ao mesmo tempo quando a mulher tenta sair dele, ou quando a pessoa, eu estou falando mulher, mas serve para os dois, tá? Tenta sair dele, o outro vem e entra na fase da lua de mel. Então ele fala, olha, eu vou mudar, eu vou melhorar, vamos consertar. Ela vai lá, ela acredita na mudança e volta. Depois de um tempo, recomeça tudo de novo. Então esse ciclo da violência é muito difícil e dolorido de ser rompido, né? E é exatamente o que você falou. A gente tem que começar a perceber as nuances no namoro, alertar também as nossas adolescentes, tá? Ver se aquele cara é muito ciumento, não deixar de ter a sua própria vida por causa de ninguém. É claro que quando a gente tem um relacionamento, a gente tem que mudar algumas coisas da nossa vida, mas não mudar a nossa essência, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, a nossa maneira de se vestir. Isso que é o importante, a gente está ciente desde o começo. Então, não deixar os seus planos, os seus projetos de vida, tá? É você continuar tudo que você acreditou, independente de relacionamento, porque relacionamento, para dar certo, os dois têm que estar preenchidos com as suas coisas. Eu vejo muitos relacionamentos não dando certo, porque eu trato de divórcio, então eu vejo o fim dos relacionamentos justamente porque as pessoas não conseguiram se ajustar. Um deixou de ser quem era, a gente tem as nossas fidelidades familiares em relação a repetir padrões da nossa família. Então, a gente tem que perceber, tem que estar forte, tem que ter nossos objetivos, saber quem somos, para não entrar nesse ciclo de violência, porque quando a mulher entra, é muito difícil de sair, e é dolorido, e as pessoas não entendem. A violência psicológica, quando eu digo que ela é difícil de ser provada, ela é difícil de ser provada, assim, perante a sociedade, mas a mulher sente muito, 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 muito. Os amigos mais próximos, eles conseguem enxergar, falam, nossa, como você mudou, que está acontecendo que você está mais triste, que você não está mais se valorizando tanto. Mas o que eu digo é assim, no processo, é muito mais difícil você conseguir provar a violência psicológica do que os outros tipos de violência, como a física, a patrimonial. Mas dá para provar, sim. E eu acho que só por estar na Lei Maria da Penha já é uma força para as mulheres, né? De enxergarem assim, opa, isso não é coisa da minha cabeça, né? Não é que ele é assim e tudo bem. Não, é crime. Tá? Vamos pensar nisso. Doutora, eu vou te pedir mais 2 minutinhos e eu queria que na volta a gente fizesse uma recapitulação assim, de dicas mesmo para as mulheres que estão sofrendo, que estão caladas e que não estão conseguindo enxergar aí possibilidades de transformar esse relacionamento ou até mesmo de sair desse relacionamento, tá bom? Eu volto contigo já já. Porque, assim, namoro existe para isso, para observar. As meninas, hoje em dia, elas namoram já achando que tem que... Não, é com esse. Calma, olha, observa, escolha direito. Você é muito preciosa, tá bom? Deixa eu voltar, porque o assunto tá muito sério, o assunto é muito importante e eu fico muito feliz da gente poder fazer diferença na vida das nossas amigas telespectadoras. Então, vamos lá. Doutora Ana, um resumão, assim, para a gente tentar encorajar essa mulher que está sofrendo, essa mulher que já esqueceu quem ela é. Então, em primeiro lugar, estejam atentas bem no começo de um relacionamento. Cuidado com aquele relacionamento que começa muito intenso. Então, aquela pessoa que em um mês você já é a mulher da vida, que ele é a salvação da sua vida, que sem ele vai te transformar, ele vai transformar a sua vida numa vida melhor. Aquela pessoa que te controla, aquela pessoa que começa a te afastar dos seus amigos, aquela pessoa que quer mudar os seus objetivos. Então, seja sempre você, mantenha a sua essência. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou desse jeito, meus projetos são esses. Porque a pessoa que vier para a sua vida, ela tem que agregar e nunca dificultar a sua realização, porque a violência psicológica, ela começa aos poucos, a gente vai cedendo aos poucos, então é aqueles ciúmes no começo que parece bobo,
mas que vai aumentando, vai te controlando, você vai cedendo, chega uma hora que ele te domina totalmente. Você já não tem mais amigos, você já não tem mais vida, você faz tudo que o outro quer e você já não é mais você. E você ficou louca, né? Porque ele vai falar que você tá louca ainda, além de tudo. Exatamente. E realmente você pode ficar louca, entendeu? Desequilibrada, porque vai minando o seu psicológico. Então, quando a gente achar que a gente saiu fora do eixo, a solução que eu dou é sair fora desse relacionamento. Homem nenhum merece que uma mulher se desequilibre. Os relacionamentos têm que ser para a gente se sentir melhor e nunca pior. Perfeito. Então, essa é a dica que eu dou. E se você está sofrendo esse tipo de violência, procure ajuda, faça uma terapia, procure um advogado, de repente, se a violência for mais severa. O importante é você não ficar sozinha, saber que tem uma rede de apoio para te ajudar, você se informar e ter certeza que você pode sair dessa e ser uma mulher realizada, uma mulher feliz. Perfeito. Eu amei nosso bate-papo, muito obrigada. Vou passar os seus contatos aqui. A doutora, ela tá no Face e no Instagram, tá? No Instagram é Dr. Ana Gimenez, com Z no final, Dr. Ana Gimenez. E no Facebook, DRA Ana Gimenez e no Facebook, DRA Ana Paula Gimenez. Assim você tem já alguém para conversar, para trocar um pouco de experiência. Obrigada, doutora. E eu gosto sempre de passar aqui o grupo de apoio da doutora Ana Bernal, que é O Limite é o Amor. É um grupo de apoio também muito legal. Existem outros grupos, tem o MADA, também Mulheres que Amam Demais, que também é interessante, né? Uma possibilidade aí, até gratuitamente falando. A doutora falou muito bem, procure ajuda, às vezes é psicológica. Nas universidades tem atendimento psicológico gratuito também, algumas paróquias, algumas igrejas, então busque ajuda e não fique só, tá bom? E a doutora tá lá ainda. Obrigada e até a próxima. Uma outra coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, frase que eu aprendi no Amor Exigente: nada muda se eu não mudar. Pensa nisso. Enxerga a pessoa como ela é, entendendo que ela tem as limitações dela e faça você diferente. Ai, Cláudia, o que eu vou fazer diferente? Cada um o seu caminho, né? Mas eu acho que o simples fato de você já entender que você não precisa aceitar nenhum tipo de abuso psicológico já é um diferente, tá certo? E a gente muda essas histórias. Eu amo casamento, acho que casamento é presente de Deus maravilhoso pra gente. Amo e quero que você fique no seu. Mas se ele tá ruim, transforme o seu casamento. Dá pra transformar. Não fica botando poeira embaixo do tapete, não. Conversa, busque ajuda.